Esse é o ValenteCast, um podcast sobre direito, educação e tecnologia, e hoje um episódio sobre sessões de julgamento virtual e telepresencial. No ano de 2020, com as medidas de isolamento social causadas pela pandemia da Covid-19, houve uma ampliação da informatização dos processos judiciais e da prática dos atos processuais, o que afetou inclusive as audiências e as sessões de julgamento nos tribunais e até mesmo a forma de trabalho remoto e a prestação dos serviços jurisdicionais à distância desde o início de março de 2020. Nesse episódio nós vamos analisar e diferenciar as sessões de julgamento virtual e telepresencial ou telesessão a partir da regulamentação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, até então havia já nos tribunais a regulamentação das sessões de julgamento virtual e no ano de 2020 passou a existir e a ser realizada com frequência as sessões de julgamento telepresenciais, a chamada telesessão. Em primeiro lugar, eu lembro que o artigo 945 do CPC, que regularia as sessões de julgamento virtual, foi revogado antes de entrar em vigor pela Lei 13.256 de fevereiro de 2016, a Lei 13.256, o que levou à existência de uma maior autonomia para os tribunais regulamentarem o tema, porque nós não temos uma base legal sobre a sessão de julgamento virtual. Em segundo lugar, também é preciso fazer a distinção entre as sessões de julgamento virtual e telepresencial a partir de suas características. Em primeiro lugar, a sessão de julgamento virtual ocorre totalmente de forma remota, em um ambiente digital, com um prazo de duração em dias para que todos os integrantes do órgão julgador possam analisar todos os processos da pauta e apresentar os seus votos de forma expressa ou tácita. E os votos são juntados no ambiente virtual de forma assíncrona, ou seja, não há uma sequência de processo por processo, mas cada integrante do colegiado pode apresentar os votos na data e horário que desejar, claro que dentro do período de realização da sessão virtual. Entre o início e o encerramento da sessão, apenas os integrantes do órgão julgador conseguem acompanhar totalmente a realização da sessão de julgamento, com a divulgação parcial durante a sua realização para partes, advogados, Ministério Público e outros interessados, e a divulgação integral do conteúdo da sessão e dos julgamentos apenas após o seu término, apenas após a conclusão do prazo no ambiente virtual de julgamento. Já a sessão de julgamento telepresencial, basicamente, é uma sessão de julgamento presencial realizada por meio de videoconferência. Então, há um prazo de duração em horas no dia de sua realização. A sessão, por exemplo, começa às 14 horas e se encerra às 17, às 18 horas, mas ela inicia e termina no mesmo dia, não fica aberto um prazo de 5 dias ou mais para que ela se realize como ocorre na sessão virtual. E na sessão telepresencial, todos os integrantes do órgão julgador analisam os processos e apresentam seus votos de forma expressa, em tempo real, ainda que à distância, e de forma síncrona, ou seja, há uma sequência. O relator apresenta o voto, eventualmente pode haver sustentação oral e, na sequência, os outros integrantes votam no processo. Não há a observância de uma sequência de apresentação de processos e julgamento de cada um. Entre o início e o encerramento da sessão, os integrantes do órgão julgador, todas as partes, advogados, Ministério Público e outros interessados, podem acompanhar a sessão à distância com o uso da ferramenta de videoconferência adotada pelo tribunal. No Supremo Tribunal Federal, o STF, a sessão de julgamento virtual é regulamentada no artigo 21b do Regimento Interno do Supremo e pelas resoluções 642 de 2019 e 669 de 2020, e desses atos regulamentadores eu destaco 8 características, na verdade 8 regras, melhor dizendo, principais da sessão de julgamento virtual no STF.
Em primeiro lugar, ela pode ser realizada para o julgamento de todos os processos de competência do STF, sem restrição, a critério do relator ou do ministro que está com vista do processo com a concordância do relator. Em segundo lugar, algumas classes processuais devem ser preferencialmente julgadas em sessão virtual, que são agravos internos, agravos regimentais, que não são mais regulados pelo CPC de 2015, os embargos de declaração, as medidas cautelares em ações de controle concentrado, o referendo dessas medidas cautelares e de tutelas provisórias concedidas pelo relator, e todas as outras classes processuais quando a matéria discutida já estiver uniformizada na jurisprudência do STF. Terceira regra, deve ser observado um intervalo mínimo de 5 dias úteis entre a data da publicação da pauta e a data de início da sessão virtual, que é o que prevê o artigo 935 do CPC, e ainda nessa semana nós teremos um podcast, um episódio sobre o artigo 935 do CPC e a natureza jurídica desse prazo de 5 dias úteis. Quarto, é admitida a realização de sustentação oral por meio de arquivo de áudio ou de áudio e vídeo enviado eletronicamente no prazo de até 48 horas da data de início da sessão de julgamento virtual, ou seja, até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, o advogado pode enviar o seu arquivo com sustentação oral. Aqui não era permitida a sustentação oral, mas com a ampliação da competência do Supremo, da sessão de julgamento virtual, houve a modificação para permitir também a realização de sustentação oral. Quinta regra, o ministro relator deve incluir a sua manifestação, com ementa, relatório e voto na data do início da sessão, então até a abertura da sessão deve ser juntado o arquivo com ementa, relatório e voto do relator, e os outros ministros têm um prazo de 5 dias úteis para apresentarem os seus votos. E aqui na sessão de julgamento virtual, a ausência de apresentação de voto importa na manifestação de concordância integral com o voto do relator, ou seja, os ministros não precisam votar os processos um a um. Se há concordância, não há necessidade de apresentação de voto, porque se considera que aí nesse caso o ministro está acompanhando o relator. Sexta regra, a composição do órgão julgador é definida na data do início da sessão de julgamento virtual e não pode ser alterada até o seu encerramento. A sétima, o processo é retirado da pauta da sessão de julgamento virtual quando existir pedido de destaque apresentado por algum ministro ou por uma das partes em até 48 horas antes do início da sessão, ou pelo próprio relator desde que antes do início do julgamento, situação em que o processo vai ser incluído em uma nova pauta de sessão de julgamento presencial ou telepresencial, ou seja, se há pedido de destaque retirado na sessão virtual, ele não pode voltar para a sessão de julgamento virtual. E oitava e última regra de destaque, se houver pedido de vista, o julgamento pode prosseguir em uma nova sessão de julgamento virtual ou ainda numa sessão presencial ou telepresencial. Então, se há um pedido de destaque, a retirada do processo da sessão virtual, seja pelo próprio relator, seja por outro ministro, seja por alguma das partes, esse processo não pode voltar mais para uma nova sessão virtual. Ele tem que ser, o seu julgamento tem que seguir em uma sessão presencial ou telepresencial. Já se houver pedido de vista, a continuação do julgamento pode ocorrer em uma sessão de julgamento virtual, mas também, aí a critério do relator ou do presidente do órgão colegiado, pode prosseguir uma sessão presencial ou telepresencial. No caso de vista, não há nenhuma restrição à forma de continuidade da votação do processo. E por último, a sessão de julgamento telepresencial no STF, ela é regulamentada pela Resolução 672 de 2020, ou seja, já surgiu após e durante as medidas de isolamento social decorrentes da pandemia da Covid-19, e eu vou destacar 5 regras principais dessa Resolução 672 de 2020 do Supremo. Primeira, ela pode ser realizada para o julgamento também de todos os processos de competência do STF a critério do
presidente do órgão julgador, que no Supremo pode ser o plenário ou a turma. Então, enquanto a sessão virtual fica a seleção a critério do relator ou do vistor, né, do ministro que está com vista do processo, que pode devolver o processo para uma sessão virtual ou não, a sessão telepresencial é definida pelo presidente do órgão julgador, porque é ele que vai definir a pauta de sessões e da realização de sessões presenciais, telepresenciais e virtuais, seja na turma, seja no plenário do Supremo, e isso vale também para qualquer outro tribunal no Brasil. Segunda, os ministros podem participar de sessões de julgamento presencial por meio de videoconferência, então há a possibilidade de participar diretamente no plenário do Supremo ou à distância por videoconferência. Terceiro, a participação na sessão dos integrantes do Ministério Público Federal deve ser assegurada pelo próprio tribunal, ou seja, o tribunal deve auxiliar e fornecer os meios para essa participação, seja presencial, seja por videoconferência do representante, do integrante do MPF, nesse caso da PGR. Quarta regra, é possível a realização também de sustentação oral por videoconferência, desde que haja inscrição com formulário eletrônico disponibilizado no site do STF e que seja usada a mesma ferramenta de videoconferência adotada pelo Supremo. Então, enquanto na sessão virtual o advogado apresenta antes o arquivo em até 48 horas, na sessão telepresencial ele faz ao vivo, durante o julgamento do processo, após a apresentação, um resumo do relatório pelo relator do processo, e já por videoconferência o advogado pode realizar durante a sessão, como numa sessão presencial, a sua sustentação oral. Quinta e última regra de destaque: todos os outros atos e procedimentos ocorridos na sessão de julgamento são regidos pelas normas da sessão de julgamento presencial, ou seja, como a sessão telepresencial, a telesessão, é uma sessão presencial com regras específicas de videoconferência, tanto no STF, na resolução 672, quanto nos outros tribunais do Brasil que possuem atos sobre o assunto, a regra específica, digamos, no caso do Supremo, essa resolução 672 de 2020, trata apenas das características específicas e diferenciadas da sessão de julgamento telepresencial e, consequentemente, tudo que não está previsto na resolução significa que devem ser seguidas as normas regulares da sessão de julgamento presencial. Então, nós não podemos confundir, eu tentei aqui esclarecer as diferenças que existem entre as sessões de julgamento virtual e telepresencial. Basicamente, a sessão virtual ocorre totalmente de forma remota em um ambiente digital, não há participação ao vivo ou por videoconferência de ninguém, enquanto a sessão telepresencial nada mais é do que a realização de uma sessão de julgamento presencial com o uso de videoconferência. Então, encerramos o nosso episódio de hoje e amanhã voltamos com mais um episódio no ValenteCast. Amanhã nós vamos dar seguimento à nossa série sobre a LGPD e o diálogo das fontes. Até mais!